céu. Então vamos lá. Voltando aqui aonde a gente tinha parado. É coisa pra caralho. As composições, suas formas, cópias e originais, né? Acabamos de responder as questões levantadas pela existência da literatura oral, assim como da literatura escrita. Mas antes de examinar as definições de literalidade, deveríamos levar em conta mais uma questão, pois nem tudo está claro. A mesma composição de existir nas formas escrita e oral, mas qual é a relação da composição com as formas oral e escrita? Qual delas, se alguma, é a composição? Essa questão envolve outra. A mesma composição pode ser falada e gravada, copiada e impressa várias e várias vezes. Qual é a relação das repetidas declamações e gravações, ou das cópias impressas com a composição da qual elas são declamações, gravações ou cópias? Essas questões vão além da literatura, elas surgem para qualquer composição linguística. Um discurso político, uma receita de comida, por exemplo, podem existir na forma escrita e oral e podem ser copiados ou gravados tão facilmente quanto um poema. As questões que surgem para o poema surgirão também para o discurso ou para a receita. Qual é a relação da receita do discurso com os sons ou inscrições feitos em sua produção? Qual a sua relação com as suas cópias e gravações? Como as questões são bastante gerais, podemos discuti-las inicialmente em termos de alguns exemplos não literários e simples. A sua própria simplicidade irá nos prevenir de nos distrairmos com qualidades relevantes que também poderiam ser aproveitadas, proporcionadas por exemplos literários. Primeiro, quando escrevemos ou falamos, quando produzimos uma composição linguística, ainda que trivial, proferimos sequências de marcas escritas, inscrições ou sons. Por razões de economia e não por desrespeito, ignorarei as línguas não locais e não escritas, tal como a língua brasileira de sinais. As minhas observações podem, no entanto, ser facilmente ajustadas para que as acomode. Essas inscrições ou sons têm características, dentre outras, gramaticais e semânticas determinadas pelas regras da linguagem que falamos ou escrevemos. Essas regras determinam como as sequências de sons ou inscrições constituem palavras e frases e também o que as frases significam. Há um campo teórico amplo e cheio de armadilhas sobre como exatamente essas sequências adquirem significado. Como o nosso interesse não é nessa questão, estamos pressupondo que de algum modo elas adquirem, não me aventurarei nele. As regras também determinam, junto com certas intenções do falante, quais afirmações, perguntas, ordens veiculamos ao proferir as frases que são constituídas pelas sequências de sons ou inscrições que falamos ou escrevemos. Assim, se a frase "vou te dar R$ 5" é uma promessa ou apenas uma previsão, dependerá das regras da língua portuguesa e das intenções do falante. Retornaremos a esse tópico em mais detalhes no capítulo 2, quando discutirmos a definição por atos de fala de literatura imaginativa. Concatenações de frases nas quais afirmações, perguntas, ordens são veiculadas formam aquilo que às vezes é chamado de discurso. Eventualmente, em casos limítrofes, quando, através de critérios bastante obscuros, a afirmação, pergunta, é considerada importante o bastante e completa. Frases únicas podem formar um discurso, mas é mais frequente que elas o façam apenas em grande quantidade, quando são conectadas pela relação bastante clara de identidade de autoria e da relação bastante obscura de identidade tópico. E quando novamente são consideradas completas e importantes o bastante, o breve epitáfio de Simônides sobre os espartanos que morreram nas Termópilas é um discurso de uma frase. Viajante vai dizer aos espartanos que aqui, pela lei de Esparta, nós repousamos. A tragédia Os Persas de Ésquilo, escrita pouco depois, é um discurso constituído por muitas frases. Uma antologia poética não é um discurso, embora contenha muitos discursos, e também não são as enciclopédias e listas telefônicas, mas os poemas, os panfletos políticos, os romances, os tratados científicos e os discursos parlamentares são todos eles discursos. Qual é a relação do discurso com as sequências de sons ou inscrições que usamos para produzir os nossos discursos? Será o discurso apenas esses sons ou inscrições? Ou o discurso são essas coisas mais as muitas cópias que podem ser feitas delas nas gravações ou nas impressões? Ou nenhuma delas? A questão, já frisei, não diz respeito apenas aos discursos. Discurso é um termo que reservamos para os grandiosos produtos do nosso empenho linguístico, mas exatamente o mesmo problema surge para os frutos dos nossos esforços mais humildes. Se alguém escreve ou diz as palavras gatos comem peixe, e com isso afirma que gatos comem peixe, isto é, não está apenas praticando sua pronúncia na língua portuguesa,
falando enquanto dorme, mas expressando a sua crença. A questão novamente se levanta. Assim como no caso de Ana Karenina, sobre a relação de sua afirmação com a sequência de sons ou inscrições na elocução que foi feita, assim como a questão relacionada em Ana Karenina sobre a relação do romance com os muitos milhares de cópias ou gravações feitas dela, há também a questão relacionada sobre a afirmação de sua relação com as muitas cópias ou gravações que poderiam, mas provavelmente não serão feitas dela. Discutamos primeiro a afirmação gatos comem peixe. Não que não haja diferenças importantes entre elas. Ana Karenina é um romance, uma obra de ficção, enquanto gatos comem peixe é a afirmação simples de um fato. E uma é muito mais complexa do que a outra. Ao considerar a frase gatos comem peixe como uma afirmação, por exemplo, nós a avaliamos unicamente em termos de verdade e falsidade. Mas ao considerar Ana Karenina como um romance, não o avaliamos, pelo menos não diretamente ou unicamente, em termos de verdade e falsidade. O romance traz consigo toda uma gama de dimensões cuja consideração, enquanto elocuções de meras afirmações, é inapropriada. Mas as diferenças não são relevantes por agora, pois ambos são iguais no que diz respeito àquilo que é veiculado nas palavras faladas ou escritas. E vamos supor subsequentemente repetido na sequência de sons ou inscrições. É apenas a relação da coisa, em cada caso, da afirmação não ficcional, do conjunto de elocuções, em grande parte ficcionais, com sua sequência de sons ou inscrições, que nos interessa agora. As outras características distintivas das obras ficcionais de outras obras literárias são relevantes a essa questão. Será a afirmação gatos comem peixe apenas uma sequência particular de sons ou inscrições? Gatos comem peixe, proferido em determinado momento por um certo falante ou escritor? Certamente não, pois a sequência particular poderia ter sido feita numa hesitante voz de tenor ou impressa em grandes letras vermelhas, e a qualidade da voz, ou o tamanho e a cor da tinta, assim como muitas outras características dos sons e das inscrições, claramente não são parte da afirmação feita quando a sequência gatos comem peixes é proferida. Além disso, os sons são evanescentes e as inscrições podem ser apagadas, muito embora a afirmação feita ao proferi-las possa ser considerada muito depois dessa sequência particular de sons ou inscrições deixar de existir, e também considerada por pessoas que nunca ouviram ou leram essa sequência. O que essa sugestão falha em reconhecer é que a afirmação e a frase expressa pela locução feita não são idênticas aos sons e às inscrições, mas abstrações delas. Já notamos que os sons e as inscrições produzidos por nós quando falamos ou escrevemos têm certas características gramaticais e semânticas determinadas pelas regras da linguagem que estamos falando ou escrevendo. Essas regras conferem aos sons e marcas brutos que produzimos a característica da gramaticalidade do significado. Elas os tornam elocuções de frase e, nas circunstâncias apropriadas, veículos de afirmações. Quando falamos ou escrevemos, produzimos sons e inscrições, é certo, mas apenas certas características desses sons e inscrições são gramática e semanticamente relevantes. As outras podem ser ignoradas. É por essa razão que tanto a frase quanto a afirmação podem ser chamadas de abstrações dos sons e das inscrições proferidas usadas para fazê-las. É também por essa razão que uma afirmação pode ser feita indiferentemente no discurso ou na escrita. Marcas de tinta têm poucas características físicas em comum com os sons, mas ambos têm as mesmas características gramaticais e semânticas por estarem de acordo com as mesmas regras linguísticas, do mesmo modo como dois tipos diferentes de material podem ter o mesmo design. É em virtude de possuir as mesmas características gramaticais e semânticas que a elocução dessas sequências completamente diferentes podem constituir a produção da mesma afirmação. Deveríamos então corrigir a sugestão que acabei de rejeitar. A afirmação, diríamos, é a frase abstraída de toda a sequência de sons ou inscrições que o autor profere. Ao proferir os sons e as inscrições que profere, o autor também profere palavras que constituem uma frase e têm significado. Ao proferir seriamente essa frase com esse significado, ele faz uma afirmação. A afirmação é apenas essa frase que ele profere ao produzir os sons e inscrições que produz. Isso é uma simplificação, será refinada adiante. A relação da frase que constitui a afirmação com os sons ou inscrições que o autor profere é desse modo análoga à relação de uma jogada no xadrez com o movimento físico executado para fazê-la. Você pode mover uma peça pelo tabuleiro sem fazer um movimento no jogo, assim como você pode proferir a sequência gatos comem peixe sem fazer uma afirmação. Em ambos os casos, por exemplo, você pode estar fingindo ou demonstrando.
Há muitas características dos movimentos físicos envolvidos na movimentação de uma peça de xadrez que são irrelevantes, tais como o jogador erguer a peça 5 ou 10 centímetros do tabuleiro, com qual mão ele a ergue ou que parte da peça ele segura. Similarmente, há muitas características dos sons e das marcas que alguém profere ao fazer uma afirmação que são igualmente irrelevantes, tais como o timbre ou o volume da voz, o estilo da caligrafia, a cor da tinta ou o tamanho da fonte. O que faz da sequência de movimentos um movimento no xadrez são as regras do jogo. Assim como o que faz da sequência de sons ou inscrições uma afirmação são as regras da linguagem. Finalmente, fazer um movimento no xadrez não é algo além de executar os movimentos de erguer e abaixar a peça. É executar a sequência de movimentos de uma maneira que esteja de acordo com as regras do xadrez. Similarmente, fazer uma afirmação não é nada além de proferir uma sequência de sons ou inscrições. É proferir essa sequência de sons ou inscrições de um modo que esteja de acordo com as regras da linguagem. Uma objeção plausível poderia ser feita aqui é de que a sugestão recentemente feita não é uma melhora real na sugestão a que ela pretendia melhorar, pois dizer que a afirmação é a frase abstraída da sequência total de sons ou inscrições proferidos parece ser mais do que dizer que desconsideramos aquelas características dos sons e inscrições que são gramática e semanticamente irrelevantes. Isso certamente nos deixa com as outras características dos mesmos sons evanescentes ou inscrições apagáveis, que são relevantes. A coisa abstraída é tão evanescente e apagável quanto a coisa da qual ela foi abstraída. A razão para rejeitar a sugestão prévia foi a de que podemos considerar a afirmação feita por alguém sem considerar qualquer parte da sequência efetiva de sons ou inscrições proferida por ele ao fazer a afirmação. Uma sequência que pode muito bem ter desaparecido no instante em que viemos a considerar a afirmação. Mas a melhora é tão vulnerável a essa objeção quanto a sugestão original, pois em ambos os casos temos bens perecíveis, sons ou inscrições físicas que podem sobreviver ou não à ocasião de sua produção. A resposta a essa objeção e o refinamento da simplificação dos dois parágrafos anteriores é que aquilo que consideramos em casos em que a sequência original de sons ou inscrições já não está disponível é outra sequência. Essa sequência tem as mesmas características gramaticais e semânticas que a sequência desaparecida, ou relevantemente similar a elas. A necessidade dessa qualificação, que seria tedioso repetir toda vez que falo de identidade, torna-se clara adiante. Ouvimos, lemos ou pensamos numa sequência diferente de sons ou inscrições, mas essa sequência diferente, em virtude da identidade de suas características gramaticais e semânticas com as da original, constitui uma elocução da mesma frase e produz a mesma afirmação, pois não há diferença gramatical ou semântica relevante entre as duas sequências. Assim, a frase não é, no fim das contas, evanescente e apagável do modo como são as sequências de sons ou inscrições nas quais são proferidas. É como um padrão feito de fósforos. Se os fósforos forem acesos e queimarem por completo, eles não poderão ser usados para formar o mesmo padrão. Mas o mesmo padrão pode ser formado com outros fósforos. Ao considerar o padrão formado com esses outros fósforos, estamos considerando fósforos diferentes, mas com o mesmo padrão. Essa resposta nos fornece também a solução ao problema da relação da afirmação com as cópias que podem ser feitas dela. A elocução da afirmação gatos comem peixe é um evento único que ocorre quando uma pessoa particular profere a sequência de sons ou inscrições, por exemplo, a frase em português gatos comem peixe, na qual, em conformidade com as regras da linguagem, a afirmação é veiculada. A afirmação é a frase proferida nessa ocasião, mas a elocução de outras sequências de sons ou inscrições com todas as suas várias qualidades de volume ou altura, cor, tamanho da fonte, serão elocuções da mesma frase e, por conseguinte, a elocução da mesma afirmação na medida em que essas outras sequências, a despeito das diferenças entre elas e da sequência original, tiverem as mesmas características gramaticais e semânticas. A frase é proferida e a afirmação veiculada, digamos, em cada uma das elocuções de uma sequência de sons ou inscrições que têm essas mesmas características gramaticais e semânticas. Por um lado, pessoas diferentes ou a mesma pessoa em ocasiões diferentes podem independentemente fazer a mesma afirmação.
Gatos comem peixe através de elocuções diferentes de sequências de sons ou inscrições com as mesmas características gramaticais e semânticas. Por outro lado, e isso é o que nos interessa aqui, cópias da afirmação podem ser feitas de forma escrita, eletrônica ou qualquer outra forma. Então, cada uma dessas cópias será uma elocução da mesma frase, uma veiculação da mesma frase ou da mesma afirmação. A única diferença entre essas cópias e a primeira sequência na qual a afirmação foi feita é que a sequência de sons e inscrições proferidas subsequentemente não são originais e sim derivadas. Elas são proferidas como tendo as mesmas características que as sequências de sons ou inscrições proferida pelo autor original. São, portanto, a frase proferida e a afirmação feita naquele instante, podemos assim falar, indiferentemente de cada uma dessas sequências derivadas, na medida que têm as mesmas características gramaticais e semânticas como cópias da afirmação do autor ou simplesmente como a afirmação do autor. Falar delas como cópias é dar atenção à sua dependência causal da afirmação original. Falar delas como uma afirmação do autor é proclamar a irrelevância dessa dependência para o propósito de identificar essa afirmação, pois a afirmação é a frase proferida em qualquer sequência de sons ou inscrições que tem as mesmas características gramaticais e semânticas que a sequência original. Novamente, isso é uma simplificação, embora não em demasia, que será refinada adiante. É assim que pessoas diferentes em partes diferentes do mundo conseguem considerar a mesma afirmação examinando uma sequência diferente de inscrições, ouvindo uma sequência diferente de sons. Eles examinam ou ouvem sequências diferentes, embora leiam ou ouçam a mesma frase, a mesma afirmação, sendo paradoxalmente sucinto. Cópias de afirmações são as mesmas afirmações que as afirmações das quais elas são cópias. Tenho usado um exemplo de afirmação bastante simples. Além disso, deixei de lado complicações postas por afirmações nas quais ocorrem termos indexicais, como eu, você, agora, então, aqui. Esses termos servem, dadas as regras da linguagem, para conectar a sequência de sons ou inscrições a algumas características do contexto de locução, o tempo, o lugar, a pessoa. Eles apontam para uma dessas características. Sendo assim, a mesma sequência de sons ou inscrições, caso contivessem lexicais, não produziria sempre a mesma afirmação. A frase "Dom Pedro acabou de chegar ao Palácio Imperial", proferida em 1841, não faria a mesma afirmação que a essa mesma frase proferida em 1822. A despeito de ser a mesma sequência de sons ou inscrições, pois o nome próprio e o advérbio que ocorrem nela se referem a pessoas diferentes e a tempos diferentes em cada uma das ocasiões de sua elocução. As regras de indexicalidade na linguagem são o que torna possível essas diferenças. Não direi, contudo, como elas o fazem. Uma argumentação intrincada seria necessária para isso, embora deixasse inalterados nossos problemas atuais. Assim, não há necessidade de nos metermos nos detalhes labirínticos da explicação da indexicalidade. Eu nada disse ainda sobre outra complicação. A nossa habilidade de fazer ou considerar a mesma afirmação em linguagens diferentes. Podemos lidar com essa complicação dizendo brevemente que as frases que consideramos como traduções em outras línguas da frase em português, gatos comem peixe, que são claramente sequências bem diferentes de sons ou inscrições, possivelmente com características gramaticais e semânticas bem diferentes, podem ser consideradas como frases correspondentes nessas linguagens. A identidade da afirmação através das línguas é bem assim assegurada, na medida em que é assegurada não pela identidade das sequências sonoras ou das inscrições, nem pela identidade das características gramaticais e semânticas, mas pela correspondência entre os sistemas gramaticais e semânticos diferentes. Um tratamento similar pode ser dado à tradução dentro da própria língua quando duas frases diferentes, gatos comem peixe e gatos são piscívoros, são consideradas sinônimas, fazendo a mesma afirmação. Então, aplicação à literatura. Embora essa abordagem seja simplificada e desenvolvida apenas em termos de afirmações, as respostas que ela oferece aplicar-se-ão não apenas às afirmações mundanas, perguntas, ordens, que raramente mereceriam o título de discurso, mas também aquelas composições linguísticas que não hesitaríamos em classificar como discursos, sejam literárias ou não. O discurso de Gettysburg de Lincoln, por exemplo, é um discurso que consiste na concatenação de frases proferidas pelo presidente Lincoln ao produzir a sequência de inscrições ou sons que produziu em novembro de 1863. Ele foi apresentado na sequência de sons que ele proferiu logo após a Batalha de Gettysburg. Outra sequência de sons, ao vivo ou gravados, ou inscrições que constituem a mesma concatenação de frases e derivam das de Lincoln,
serão indiferentemente chamados de seu discurso, ou leituras ou cópias de seu discurso. Escutar a leitura do discurso é escutar o discurso, assim como ler uma cópia dele é lê-lo. É claro que poderíamos admirar o discurso, mas não gostar de uma leitura particular dele, até mesmo a de Lincoln. Mas isso não mostra como às vezes se poderia supor de maneira algo confusa que ao ouvir uma leitura do discurso não estejamos realmente ouvindo o discurso. Uma leitura do discurso é de fato uma coisa diferente do discurso, assim como fazer uma mexida no xadrez é uma coisa diferente da mexida que a pessoa fez. Mas não se pode ouvir uma leitura do discurso sem ouvir o discurso. Não mais do que assistir alguém fazendo uma mexida no xadrez sem assistir a mexida. Se admiramos o discurso, mas não gostamos de uma leitura dele, o que admiramos são as afirmações, os apelos, as exortações que Lincoln proferiu, o balanço, o fraseado, o ritmo, as figuras de linguagem de suas frases. O que não gostamos é a voz ou a maneira pela qual as frases são pronunciadas, mas na medida em que as frases são de fato aquelas proferidas por Lincoln ou cópias delas, estamos ouvindo o seu discurso. Do mesmo modo, Ana Karenina é um discurso composto pela concatenação de frases em russo, principalmente proferidas por Tolstói, na escrita de certa sequência de inscrições completadas ou de qualquer modo publicadas em 1875 e 1877. Outras sequências de inscrições ou sons com as mesmas características gramaticais e semânticas, sendo assim a mesma concatenação de frases, serão chamadas indiferentemente de Ana Karenina ou cópias de Ana Karenina ou Karenina, como são chamadas as concatenações correspondentes de frases em outras línguas proferidas em sequência de inscrições ou sons completamente diferentes, aceitas como traduções das concatenações de frases primeiramente proferidas por Tolstói. Leituras ao vivo ou gravadas de Ana Karenina são feitas pela locução das frases de Tolstói ou as frases correspondentes em outra língua na forma de sequência de sons, e aquelas concatenações de frases faladas serão chamadas indiferentemente de Ana Karenina ou de leituras ou gravações de Ana Karenina. Escutar uma leitura, uma gravação de Ana Karenina, escutar Ana Karenina. Finalmente, relear é a concatenação de frases proferidas nas inscrições ou sons feitas por Shakespeare, ou qualquer cópia dessa concatenação, isto é, qualquer sequência derivativa de inscrições ou sons com as mesmas características gramaticais e semânticas que a sequência registrada pelo Shakespeare inspirado. Execuções de relear envolvem locuções faladas das mesmas frases pelos atores encenando no palco. Qualquer execução na medida em que os atores proferem através de sequências de sons as frases proferidas por Shakespeare em sequências de inscrições é relear. Assistir a uma execução de relear, assistir a relear, assim como escutar uma leitura de Ana Karenina, escutar Ana Karenina. Há de certo a diferença de que Ana Karenina, assim como a maioria dos romances, não necessita ser lido em voz alta a fim de que seja plenamente apreciada, ao passo que relear, como a maioria das peças, quer que ela seja executada para que seja plenamente apreciada, e uma vez que tanto poesia quanto drama seria menos incompletamente apreciada se lida em voz alta do que em silêncio. E o mesmo vale para o discurso de Gettysburg de Lincoln, que é apreciado plenamente apenas quando ouvido. A peça, porém, é apenas essa concatenação de frases proferidas por Shakespeare, através das inscrições feitas por ele, se essa concatenação é lida em silêncio. E acabou, né? Em voz alta, declamada ao longo do palco do filme,